Olá, voltando ao tema o Reino de Deus, vamos falar um pouco sobre a vinda desse reino, isso tudo falando do Velho Testamento, e a minha fonte principal é o livro A Grandeza do Reino, de Alva J. McClain, escrito lá pelo século XIX. Um livro fascinante. Então, quando Jesus ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, Jesus não estava ensinando algo inédito e novo, porque todo homem e mulher piedosos do Velho Testamento já faziam essa oração. Havia aí no ar de Israel, um desejo, uma ansiedade para que o reino dele viesse. E Jesus tinha dito que ele não veio para destruir ou acabar com a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir. Então, mais um motivo pelo qual Jesus ensinou, isso. E Paulo também ensinou isso. Olha que Paulo diz em Atos 26, 22. Ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então, a pregação de Paulo e dos apóstolos era totalmente baseada no Velho Testamento, junto com os ensinos de Jesus. Então, esse reino que viria, que havia esse desejo, essa oração, esse clamor no coração dos judeus, estava profetizado por vários homens. Abacuque, capítulo 2, diz ainda, a visão ainda é para um tempo determinado. Ainda que se demore, espera, porque certamente virá. E essa visão se refere à vinda do rei e do seu reino. Outros profetas que falaram sobre a mesma coisa, no Salmo 74, o salmista diz: não vemos mais as nossas insígnias, não há mais profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, o adversário afrontará? O inimigo ultrajará o teu nome para sempre? Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Então havia esse clamor no coração de Israel sobre até quando. No Salmo 89, que é um salmo muito forte sobre o reino, onde eu falei já sobre a aliança de Deus com Davi, está no Salmo 89, onde o trono de Davi seria ocupado pelo Messias. Lá no Salmo 89 diz que a sua descendência subsistirá para sempre e o seu trono será como o sol diante de mim. Então o trono de Davi estava ali profetizado. E lá no Salmo também tem essa pergunta: até quando, Senhor? Então tinha esse clamor e tinha um tempo marcado, designado pelo Senhor. Ageu vai dizer que é daqui a pouco. Isaías vai dizer dentro ainda de muito pouco tempo. Então, e Abacuque vai dizer que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, esse quando viria, vai ter um tempo, e que os profetas chamaram esse tempo do fim. Mas entre essa vinda prometida do reino no tempo do fim, tem eventos intermediários, Israel, lá em Oséias, vai dizer: até depois de um período prolongado, quando Israel ficará sem rei, sem príncipe, sem sacrifício. Olha isso. O profeta Oséias já tinha profetizado sobre o que está acontecendo nos nossos dias. Desde que cessaram os sacrifícios lá no ano 70,
quando Jerusalém foi destruída, né, e ainda tinha profetizado por Daniel, né, no capítulo 7, que haveriam 4 impérios mundiais e que viria ainda um ditador mundial que iria perseguir os judeus, como vai perseguir a igreja também, né? E depois da ressurreição é que viria o reino. É interessante, né? Isso tudo está lá nos profetas. Então, essa chegada do reino com o seu rei tem uma data marcada, né? Daniel diz que tem 70 semanas para que isso aconteça, né? E só que isso ficou um pouco no ar, porque a 70ª semana não é muito simples de defini-la, mas entre essa semana vir para completar o propósito e o reino vir, né, esse rei ia ser tirado. Esse rei ia ser tirado, então voltaria depois. Então, ali, nesse intervalo, teria a crucificação, teria a morte e a ressurreição de Jesus. E um tempo depois é que a última semana, iria acontecer, né? Isso está lá no profeta Daniel, capítulo 9, onde tem a profecia das 70 semanas. E esse reino vindouro, olha que o Salmo 110 fala: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor à tua direita quebrantará reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, quebrantará os cabeças por toda a terra. Está no Salmo 110, aliás. Disse o Senhor ao meu Senhor, é o Salmo de Davi que Jesus cita para os judeus, né, naqueles debates infindáveis que ele tinha com eles, e depois disso o debate cessou. Mas Jesus não chegou até esse ponto, né, do dia da vingança do nosso Deus, né, o dia que ele quebrantará reis no dia da sua ira. Isso acontecerá na vinda dele. E esse reino viria como? Será que viria aos poucos, como muitos pensam, que a igreja ia conquistando, né, e a coisa ia ficando boa? Não. Está escrito que esse vinda seria repentina. Malaquias vai dizer: de repente virá o Senhor ao seu templo, né? Bem depressa, Joel vai dizer no capítulo 3, e nas visões de Daniel, do capítulo 2, da estátua de Nabucodonosor, do sonho, a pedra bate nos pés da estátua que caem. Então, de repente também essa pedra vai bater na estátua, e os reinos desse mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo, como está escrito no Apocalipse. E essa vinda do reino será de modo sobrenatural, né? Olha o que diz aí o outro profeta no Salmo 44. Pois não foi pela sua espada que conquistará a terra, nem foi o seu braço que o salvou, mas a tua destra e o teu braço, a luz do teu rosto, porquanto te agradaste dele. Tu és deles, tu és o meu rei, ó meu Deus. E aí o salmista vai dizer: por que você esconde, Deus, o teu rosto? Levanta-te em nosso auxílio, porque Deus, diz o outro profeta, que ele desnudou o seu braço santo. Houve milagres extraordinários, né, no Velho Testamento, no modo como Deus veio e estabeleceu o reino. E assim vai acontecer na vinda do reino. Vai ser algo espetacular, porque vai acontecer a ressurreição dos mortos, o maior evento
que já existiu e jamais existirá na face da terra. Então o braço santo do Senhor lhe alcançará a vitória quando ele ressuscitar os mortos, e aí os mortos e os vivos forem glorificados, aqueles que estão servindo a Jesus, encontrarem com ele e descerem para estabelecer o reino na terra, né? Isso vai ser possível se ver e se tocar, né? Porque o Senhor vai desnudar o braço dele à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías profetizou isso no capítulo 52. Lá no outro capítulo ele diz que os teus olhos verão o rei na sua formosura, e Apocalipse diz, e todo olho verá ele descendo, vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória, Apocalipse 1:7. Todos, salvos e não salvos, verão a vinda do rei, e o rei virá, e isso mostra que o reino vai ser estabelecido de um modo sobrenatural, e esse sobrenatural vai ser claro para todos. O reino de Deus virá sobre a terra, e nós, quem crê e quem for ressuscitado, glorificado, arrebatado, vai reinar com Cristo nessa terra, e reinaremos com ele, está escrito, sobre a terra, está escrito no Apocalipse também. Então esse reino virá, o rei virá, e ele dominará sobre tudo, e ele estabelecerá o seu reino de norte a sul, de leste a oeste. Ele reinará a partir de Jerusalém, onde o trono de Davi será estabelecido, né? E ele fará que as nações conheçam a verdadeira justiça, conheçam o rei, e as nações, como diz o profeta Zacarias, subirão a Jerusalém para adorar o rei. Será um dia de muita glória, será um tempo glorioso, um tempo onde a terra será restaurada, porque ela está destruída pelo pecado do homem. Naquele dia vai ser um dia muito glorioso, porque o nosso rei vai estar aqui e nós estaremos com ele. Portanto, temamos o Senhor. Portanto, entreguemos o nosso coração a ele, confiamos nele, e ele fará muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Ainda não vemos os grandes milagres, os grandes feitos do Senhor, mas veremos o Senhor em toda a sua glória. Os teus olhos, como diz o profeta, verão o rei na sua formosura. Quem não quer ver o rei? Precisamos ver o rei, queremos ver o rei. Um dia, vou contar uma experiência pessoal. Eu tive um sonho, e no meu sonho eu estava sentado numa mesa, e eu estava sentado na cabeceira, perto do lado da cabeceira, e na minha frente, do outro lado da cabeceira, estava o Senhor Jesus. E eu não vi o rosto dele porque brilhava muito, mas eu ouvi a voz dele. Então, eu diria, estou com saudade, quero encontrar com o rei, quero ver o rei. Todo cristão verdadeiro deve desejar estar com Cristo, deve desejar encontrar com Cristo. Eu quero te encorajar, abrir o seu coração e deixar Jesus reinar na sua vida, para que você um dia veja o rei na sua formosura e não o veja para juízo eterno. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que essas palavras entrem no seu coração e que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida e te dê a verdadeira paz, a paz que vem da salvação, que é eterna. Um grande, forte abraço, eu te abençoo em nome de Jesus. Fica na paz.